Ora, muito boa noite a todos e a todas. Muito bem-vindo a este nosso webinar da ASPEC, que realizamos numa base mensal. É um pouco a inércia do Covid, que resulta muito bem, porque temos, de facto, pessoas de todo o país, o que seria impossível fisicamente. É um prazer enorme voltarmos ao vosso convívio depois do verão. E gostava só de dizer que o meu nome é Cristóvão Pereira. Eu sou o coordenador da direção da ASPEC, que é uma associação de profissionais e empresários cristãos que já está em Portugal desde 1984, portanto já lá vão muitos anos. E, efetivamente, somos socioprofissionais, quadros superiores, profissionais liberais e empresários com responsabilidades na administração pública, na saúde, no ensino, na magistratura e também nos serviços de gestão de empresas. E, portanto, desenvolvemos uma atividade no dia-a-dia do expediente das empresas, das organizações, e não podemos, de facto, ignorar que somos também cristãos, com profunda convicção de que os atuais problemas do homem e do mundo só têm a resposta total e perfeita na obra de Jesus Cristo. Ou seja, não nos contentamos ou configuramos a atividade dominical, mas acreditamos que de segunda a sábado temos, isso sim, a nossa hora de ministério, digamos, relevante. Portanto, procuramos ser portadores de valores, de uma mensagem de alcance humano e espiritual, e pretendemos comunicar aos outros profissionais e empresários, através do nosso testemunho pessoal, aquilo que nos dá plena felicidade. Só muito simplesmente para vos dizer que realmente nós temos duas áreas de ministério, uma virada para os empresários, que é a ASPEC Business, e uma outra área para a área dos profissionais e profissionais liberais. Mas elas funcionam, de facto, com uma mesma dinâmica, porque na dupla componente que nós temos, a espiritual e, digamos, a secular, socioprofissional, como dizemos, ela é comum a esta área, de facto, da dinâmica do ministério, de sermos testemunhas de Jesus, não interessa qual é o fato que vestimos, ou a farda, durante as horas de expediente. Apresentamos Cristo e não podemos esconder a luz que, de facto, Ele é e que é projetada nas nossas vidas. Depois, em termos temáticos, de facto, as preocupações dos empresários têm algumas características diferenciadas dos profissionais enquanto trabalhadores de conta de outrem, mas uma coisa é certa, este tema do tempo é comum a estes dois importantes vetores deste ministério, que é como se fosse um braço da igreja, das igrejas locais, em missão no local de trabalho. Ok? Portanto, sem mais delongas, eu vou passar a palavra à minha colega da direção, Ana Santos, que fará o favor de apresentar a oradora desta noite. Olá, boa noite a todos. Então, esta noite nós vamos ter connosco a doutora Abigail Ribeiro, que nos vai apresentar o tema Gestão do Tempo, com enfoque bíblico. A doutora Abigail Ribeiro, ela é natural do Porto, é cristã e é médica especialista em psiquiatria. É docente universitária e escreve regularmente no blog bodacamponesa.pt. Em termos do seu percurso académico e profissional, poderemos salientar a licenciatura que tem em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Foi presidente do GBU Coimbra entre 2004 e 2006. Fez um internato de formação específica em psiquiatria, realizado no Hospital Magalhães Lemos, que fica no Porto, entre 2009 e 2013. Colaborou com o Desafio Jovem, na comunidade terapêutica de Cucujens, na qualidade de médica psiquiatra
ao longo do ano de 2014. É médica psiquiatra no Centro Hospitalar Universitário do Porto, na unidade da Psiquiatria Comunitária, ou foi, neste caso, foi médica psiquiatra no Centro Hospitalar Universitário do Porto, na unidade de Psiquiatria Comunitária, entre julho de 2015 e dezembro de 2020. Também foi médica psiquiatra no Hospital Privado de Gaia e neste momento ainda exerce. É docente das unidades curriculares de saúde mental e psicologia médica no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, na Universidade do Porto, desde setembro de 2019. Então, eu passaria agora a palavra à doutora Abigail Ribeiro para, então, nos apresentar o tema que nos trouxe esta noite a todos aqui e que é gestão do tempo. Passo então a palavra. Muito obrigada. Então, eu começaria por dizer que realmente é um prazer estar aqui e gostaria de agradecer o convite que me foi dirigido pela ASPEC, na pessoa do Dr. Cristóvão Pereira, e gostaria de agradecer também a presença de todos os presentes, os participantes desta noite, que retiraram um pouco do seu tempo, reservaram um pouco do seu tempo para pensarmos sobre o tempo. Eu gostaria que esta reflexão fosse uma reflexão conjunta. Para mim, devo dizer que foi muito útil, porque as pessoas que me conhecem já sabem que eu padeço de um mal relacionado com o tempo, e as pessoas que não me conhecem vão ficar agora a saber que eu tenho um problema gravíssimo com pontualidade. Realmente é o meu calcanhar daqueles. E, portanto, quando o Dr. Cristóvão Pereira me desafiou para fazer esta apresentação, eu primeiro pensei, bem, eu não tenho moral para fazer uma apresentação deste tema. E depois, num segundo momento, pensei, acho que é uma ótima oportunidade de aprender alguma coisa com este tema. E, portanto, vou partilhar convosco algumas das minhas reflexões, não como alguém que tenha algo para ensinar, tenho com certeza muito a aprender convosco, mas como alguém que realmente tem curiosidade, e uma curiosidade que eu diria até mais filosófica, e é por aí que eu vou começar. Espero que não deem este tempo por mal emprego, mas que possa ser proveitoso para todos nós. Eu vou então compartilhar a tela. Mas pelos vistos aqui não está... ok. Só um momentinho, por favor. Muito bem. Espero que já consigam visualizar o meu PowerPoint. E então o tema que me foi dado foi, vamos falar aliás, o tema que me foi dado foi gestão do tempo. Mas realmente eu gostaria de reformular aqui um bocadinho o título e dizer isto. Vamos falar de tempo. E normalmente quando duas ou mais pessoas começam a falar sobre o tempo, é porque há pouco assunto e temem que o silêncio comece a tornar-se constrangedor. Mas hoje trazemos aqui o tempo para o dissecarmos. E, portanto, impõe-se uma pergunta que é essencial, que é: o que é o tempo? E também a pergunta: o que é que vos trouxe hoje a participar neste webinar? Será que é porque têm algum tipo de problema com o tempo?
falta de tempo, ou o tempo demora a passar, têm dificuldade, tal como eu, em ser pontual, sofrem por antecipação, tendem a procrastinar ou têm outro tipo de problema com o tempo. E agora sim, o que é o tempo? Portanto, eu colocando-vos esta questão, gostava de saber o que é que imediatamente aflora à vossa mente e, portanto, no fundo, a outra questão é como é que representaria o tempo? Como é que o tempo aparece na vossa mente? Não sei se começam a aparecer relógios na vossa mente ou se aparecem outras manifestações do tempo, como sendo o movimento ou até o envelhecimento, a mudança, no fundo. Pois bem, estas questões sobre a natureza do tempo e a sua objetividade ou subjetividade, se o tempo existe fora da percepção imediata que temos dele, são problemas centrais que vêm desde a antiguidade. Em Timeu, diálogo que Platão escreveu em 360 a.C., ele diz-nos o seguinte: o tempo é a imagem em movimento da eternidade. Estou a tentar passar o slide, mas ele não está a passar. Ok. Ok. Como eu dizia, Platão é o autor desta frase: o tempo é a imagem em movimento da eternidade. E Platão tentou determinar quais os elementos essenciais do universo. Para ele, o tempo é eterno e constante, assim como o universo que considera ser eterno e constante. Já Aristóteles expandiu esta noção do tempo como um movimento, ao observar o movimento e a mudança. Para Aristóteles, onde há movimento, onde há mudança, há tempo. Ou seja, tudo o que venha a ser ou deixa de ser é algo no tempo. Assim, a mudança ocorre por causa do tempo e sem tempo não há mudança. Mas o que é exatamente essa noção que temos de tempo? Porque quando falamos de tempo, normalmente falamos do tempo presente. Para Aristóteles, a essência do tempo é o agora, esse instante temporal presente que temos das experiências. Porém, isto pode contradizer a própria visão aristotélica. O tempo é o movimento entre o momento passado e o momento futuro. Assim, Aristóteles sugere que não pensamos o tempo como um objeto, mas a partir da ideia da mudança, do devir, do vir a ser. Não percebemos, por exemplo, acontecimentos de forma isolada, mas a partir de uma sequência desses acontecimentos, sendo esta linear com um acontecimento a seguir ao outro, como a noite segue o dia. Portanto, segundo Aristóteles, o tempo é uma estrutura para ordenar experiências. Relativamente à filosofia do tempo, que é, no fundo, aquilo que estou a trazer aqui para esta introdução, há 3 escolas principais: a escola relacionista, a escola absolutista e a escola cognitivista. No que diz respeito aos relacionistas, por exemplo, endossados por Aristóteles e Leibniz, é dito que o tempo não pode existir fora dos acontecimentos e que é o sistema de relações temporais entre coisas e acontecimentos. É impossível assim perceber o tempo sem perceber as mudanças. Ou seja, o tempo é relativo e o tempo não existe fora da mente. Já a escola dos absolutistas, adotada por Platão e Newton, apresenta-nos uma visão metafórica. Para estes, o tempo é como um arquivo vazio e os acontecimentos são colocados nesse arquivo de forma ordenada. O arquivo só existe a despeito daquilo que lá é colocado. E então, passamos para a terceira escola, que é, por exemplo, representada, entre outros, por Kant,
Kant diz na sua obra Crítica da Razão Pura que o tempo é uma forma de intuição ou realidade subjetiva. A nossa compreensão do tempo é um acontecimento a priori, ou seja, é um conhecimento inato. Tanto o tempo como o espaço não acontecem fora da mente, mas dentro da nossa mente, sendo, portanto, intuições. Kant utiliza o termo noumenon, ou coisa em si, para descrever as coisas como elas são, e o termo fenómeno, como as coisas se nos apresentam. É através da intuição que transformamos noumenon em fenómenos compreensíveis, como, por exemplo, o tempo. Este é um debate que vem de longe, começando lá na Antiguidade, e continua a fazer-se hoje por filósofos e cientistas. Mas então, a questão é, o tempo existe? Não queria estar aqui a desestabilizar-vos com estas questões, mas realmente faz todo o sentido colocá-las. Já este slide, no fundo, já foi abordado. Kant considera que o tempo não existe fora de nós, fora da mente. Nietzsche, por exemplo, faz esta questão, levanta esta questão: é possível mudar a nossa percepção psicológica do transcorrer linear do tempo? No fundo, Nietzsche considera que se nós conseguíssemos libertar-nos da linearidade, da concepção da linearidade do tempo, portanto, concebendo que não existe nem início nem fim, que no fundo o tempo não existe e que vai de eternidade a eternidade, que o homem poderia redimir-se a si próprio e por meio do eterno, da concepção do eterno retorno, de alguma forma transformar-se num super-homem. Esta é uma visão que não é partilhada pelos cristãos, choca até com a concepção cristã, mas portanto, é algo que eu achei importante mencionar, porque de alguma forma se opõe também ao pensamento de Santo Agostinho, que falou do tempo. Einstein diz esta frase interessantíssima: o tempo e o espaço são modos pelos quais pensamos e não condições nas quais vivemos. Ou seja, no fundo, este é mais um físico e filósofo também, a afirmar que o tempo não existe, que o tempo não existe fora da nossa mente. No fundo, aliás, na verdade, Einstein até diz que o tempo, o espaço e a gravidade não existem fora da mente humana. São conceitos, são no fundo formas como nós, são esquemas mentais, são formas de apreendermos a realidade. E Einstein diz também que o tempo é relativo e não pode ser medido exatamente do mesmo modo e por toda a parte. Ora, eu não sei se isto, no caso dos cristãos, se vos traz para algum tipo de concepção da tradição judaico-cristã. Mas, ao ler esta frase, não pude deixar de me lembrar de outras frases também bíblicas. Por exemplo, esta: 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Esta frase, este verso, que é um verso poético, aparece num salmo escrito por Moisés, que terá vivido próximo de 1250 a.C. e que está contido no Salmo 90 da Bíblia Sagrada. Portanto, isto é relatividade, vai de encontro à concepção relacionista de Einstein, que explica aqui muito bem, ilustra muito bem esta sua concepção com esta frase.
neste caso seria dirigida aos homens. Quando você está a cortejar uma rapariga simpática, 1 hora parece 1 segundo. Quando você se senta em cima de carvão em brasa, 1 segundo parece 1 hora. Isso é relatividade. E aqui também no contexto bíblico e neste texto, que é um texto poético, aparece precisamente isto: 1000 anos são para Deus como um dia e um dia como 1000 anos. Aliás, na segunda epístola de Pedro, capítulo 13 e versículo 8, é dito também por este discípulo e apóstolo de Jesus: amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E é dito também que por vezes o ser humano tem a sensação de que Deus demora muito tempo, mas realmente nesta perspectiva Deus está fora do tempo. E aqui é um ponto em que há aqui um ponto de interseção com o que Nietzsche diz. Deus vai de eternidade a eternidade, de eternidade a eternidade, mas no caso dele ele não concebia que fosse Deus. Pronto, era realmente uma concepção do universo sem um Criador. No caso dos cristãos, nós cremos que Deus está fora do tempo. Para Deus o tempo não existe, é realmente relativo, e nós é que, para organizarmos o nosso pensamento e conseguirmos digerir a realidade, criamos, portanto, temos estas percepções. É o tempo, temos o tempo psicológico e o tempo cronológico. Relativamente à gestão do tempo, a palavra gestão poderia ser perfeitamente substituída pela palavra administração do tempo, mordomia do tempo. Poderíamos referir-nos à forma como ocupamos o tempo de diversas formas. Antes de ir a esse ponto, perdoem-me por estar aqui a insistir tanto na filosofia, mas eu acho que é realmente importante. Se repararem, muitas vezes nós temos uma concepção do tempo realmente indissociada do espaço, inclusivamente na forma como olhamos para o relógio e como estruturamos a nossa agenda. Realmente olhamos para o tempo como se tivesse compartimentos, gavetas, prateleiras, e pudéssemos enfiar lá algumas atividades. Portanto, realmente isto reflete o binómio tempo-espaço. Continuando, a gestão do tempo é um jogo de escolhas, no fundo. E, de facto, para nós administrarmos o tempo, tal como o percepcionamos, não é? Não estamos aqui, portanto, estamos a falar de diversos tempos, mas nós precisamos de estrutura. Isto vai de encontro ao que foi dito há pouco, já era referido na antiguidade. Portanto, o tempo era a estrutura em que, deixem-me só pegar na frase, o tempo é uma estrutura para ordenar experiências. E nós, de facto, precisamos de estrutura. Se vocês repararem e pensarmos um pouco na nossa concepção do tempo, a nossa concepção do tempo é muito baseada na repetição. Nós guiamos, por exemplo, pelo dia e pela noite. E nós precisamos destes ciclos dia e noite, dia e noite, dia e noite, para nos orientarmos, para percebermos quando estamos, onde é que estamos, e para também podermos dividir o tempo. É um pouco como os músicos fazem com as suas partituras.
No fundo, há compassos de tempo e os compassos de tempo têm todos o mesmo conteúdo, a mesma duração. E dentro desses compassos é possível, de facto, ter diversas figuras musicais que representam divisões do tempo do compasso. E dentro desse compasso que se repete até ao fim da música, há espaço para a repetição e para a criatividade também. E isto lembra-me uma outra frase de Einstein que diz que a criatividade é o resíduo do tempo gasto, que acho muito curiosa, aliás. Mas isto para realmente falar da nossa necessidade de estrutura. Nós precisamos de acontecimentos que se repetem, precisamos de referências que se repetem para nós nos conseguirmos organizar e até tranquilizar. Caso contrário, estaríamos desorientados. Outra coisa que é importantíssima na gestão do tempo é que tenhamos consciência dos limites. Limites do corpo, limites da mente. O ano passado nós tivemos aqui uma apresentação sobre o burnout e desta vez, portanto, estes dois temas, a gestão do tempo e a prevenção do burnout, estão realmente intimamente ligadas. Eu hoje não vou focalizar tanto no burnout, mas de qualquer forma é importante referir isto, que se nós nos sentirmos imensos, se nós não tivermos noção dos nossos limites corporais e mentais, podemos eventualmente extenuar-nos e irmos para além das nossas forças, da nossa capacidade e se o fizermos de uma forma prolongada no tempo, realmente isto pode criar um stress adicional e de uma exigência tal que nos pode levar até a adoecer e a desenvolver complicações do burnout. Outro aspecto muito importante na gestão do tempo é a questão da responsabilidade e da liberdade. Mais uma vez a filosofia. Quando nós ouvimos as pessoas a dizerem que têm falta de tempo, o que é que as pessoas querem dizer com isto? O tempo cronológico é igual para todos nós. O tempo psicológico não é, como já vimos. Mas quando dizemos que vivemos a vida a correr e que não temos tempo para nada, será que isto reflete um determinado uso da nossa capacidade de decidir e de escolher? Será que estamos a deixar as circunstâncias escolher por nós? Ou somos nós que estamos a escolher? Bem, nós não temos total liberdade, não creio que tenhamos total liberdade. Há sempre algum tipo de confronto do nosso espaço de liberdade com a liberdade dos outros. E, portanto, nós temos, a nossa liberdade pode esbarrar com exigências organizacionais, no nosso contexto profissional, ou exigências de outra natureza, exigências parentais, familiares, etc. Mas há sempre uma parte que tem a ver com as nossas escolhas. Se nós realmente não formos capazes de colocar limites também nas nossas agendas, podemos correr o risco de aceitar sempre mais algum compromisso e mais algum, e mais algum, e mais isto, e mais aquilo, e a dada altura considerarmos que não temos tempo. Mas, na verdade, isto foi uma escolha nossa. Nós podemos, eventualmente, escolher trabalhar até ao final do dia e trabalhar 12 horas, ou trabalhar ainda mais do que isso, ou trabalhar apenas 8, ou trabalhar apenas 6. Eventualmente, em alguns casos, as pessoas poderão escolher, outras não.
não é? Por exemplo, as pessoas que são workaholic, que são assim muito, muito trabalhadoras, muito dedicadas ao trabalho e que podem realmente estar em maior risco de desenvolver burnout, por vezes trabalham muito para além do que lhes é exigido, porque até gostam do que fazem e o trabalho não tem fim, é sempre possível trabalhar mais. Mas é importante que nos coloquemos esta questão. Sobre que parte do tempo é que nós estamos a decidir? Porque isto é também responsabilidade nossa. Há quem diga que tempo é dinheiro, mas são esses os nossos valores? É esse o valor maior da nossa vida? Não creio que seja. Mais uma vez Einstein. Ele tem aqui esta frase: se eu tivesse 1 hora para resolver um problema, não sei, o que é que fariam se tivessem 1 hora para resolver um problema? O que é que seria prioritário para resolver o problema? Einstein disse, se eu só tivesse 1 hora para resolver um problema e a minha vida dependesse disso, eu usaria os primeiros 55 minutos para determinar quais seriam as questões importantes, as questões adequadas a levantar. E os restantes 5 minutos gastaria a resolver o problema. A importância do pensar e do refletirmos sobre o tempo e o que fazemos com a nossa vida. Então, algumas dicas práticas sobre gestão do tempo, senão poderei correr o risco de me tirarem o som e de se irem embora por estar a falar tanto de filosofia. Então, algumas dicas práticas. Bem, a gestão do tempo deve ter em conta o respeito pelas nossas características individuais, porque não há, na verdade, ou não devem ser oferecidas propostas standardizadas a toda a gente, não é? Tendo características tão diversas. Portanto, o respeito por nós, pelas nossas características, deve ser tido em conta e, portanto, organizar-se de acordo com os seus níveis de energia é importante. Se é uma pessoa que tem mais energia de manhã e está mais concentrada de manhã, deve fazer as tarefas mais importantes, aquelas que são mais exigentes no que diz respeito à concentração de manhã. Se é uma pessoa que está mais concentrada à tarde, ou ao fim da tarde, ou à noite, eventualmente, as tarefas que exigem mais concentração devem ser passadas para esse período do dia. E, eventualmente de manhã, deverá fazer aquelas que exigem menos concentração, ou mais físicas, e menos intelectuais. Outro aspecto, planear. Ora, aqui está um aspecto que provavelmente os empresários, os gestores, têm muito mais a ensinar do que e com quem eu teria muito a aprender. Planear é importantíssimo, porque mais uma vez coloca-nos perante esta questão da responsabilidade e de uma função adulta de alguma forma tentar fazer uma previsão isto pode planear o dia na noite anterior ou planear a semana no final da semana anterior pode ser extremamente útil para garantir que há espaço para realizar coisas importantes e que as menos importantes, as menos relevantes, não ocupem esse espaço daquilo que seria mesmo importante fazer. Se tiver tendência para procrastinar, ou seja, para adiar aquilo que tem para fazer, é importante que comece o dia com a tarefa mais difícil.
Outro aspecto importante é a necessidade de delegar tarefas. O ano passado, na apresentação sobre o burnout, vimos que, por exemplo, no contexto do Velho Testamento, no contexto bíblico, Moisés sentiu a necessidade, Moisés entrou em burnout em primeiro lugar, e foi sugerido pelo seu sogro que ele delegasse tarefas e que, portanto, criasse ali um grupo de 70 anciãos, homens idóneos, que o ajudassem com as tarefas de que estava incumbido. Definir o tempo que pretende gastar com a tarefa é algo que pode ajudar a realmente não deixar o tempo, não deixar no fundo que se perca o controlo do tempo e acabar por não fazer uma série de outras tarefas que seriam importantes. Por outro lado, automatizar tarefas repetitivas, geralmente as tecnologias ajudam-nos muito nisto, não é? Com algumas aplicações e alguns programas de computador, etc. Eliminar as distrações. Diria que este é um ponto particularmente relevante num tempo em que utilizamos tanto os telemóveis, as redes sociais, etc. E também tomar decisões rápidas sobre questões menos importantes. Acerca de delegar tarefas, queria especificar que seria importante termos em conta encontrar a pessoa certa, portanto a pessoa a quem vai delegar as tarefas deve ter as habilidades necessárias para ser capaz de fazer o trabalho. Devemos fornecer instruções claras antes de delegar a tarefa, detalhar por escrito o que é necessário fazer, tentar ser o mais específico possível, passo a passo. Definir metas, portanto deixar claro quais são os resultados esperados e ou o produto final a ser entregue assim como o prazo. E prezar pela transparência, portanto, caso a pessoa à qual passou a tarefa ainda tenha dúvidas, ofereça esclarecimentos e, se necessário, reescreva as especificações. Quanto à eliminação de distrações, algumas dicas são estas, portanto, desative as notificações do seu telemóvel, computador ou tablet, evite deixar o telemóvel à mão de forma a diminuir o número de vezes que vai utilizá-lo. Trabalhe com fones se houver ruído e conversas que o distraiam. Se encontrar artigos e notícias interessantes, guarde-os para ler mais tarde. Desative o Wi-Fi quando as suas tarefas não exigirem estar ligado à internet. Tente não navegar nas redes sociais no trabalho, a não ser que o seu trabalho implique a utilização das mesmas. Use a função não perturbar nos chats para evitar que as pessoas interajam consigo por acharem que está disponível. Bem, e agora gostaria de também referir este aspecto. Em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, portanto, no último versículo do capítulo 1, diz assim: viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Assim, isto já pertence ao capítulo 2, assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Que relevância é que isto tem para nós hoje? Bem, para já, este é o primeiro livro da Torá, portanto, do judaísmo, e é uma parte integrante da Bíblia cristã, é também o primeiro livro da Bíblia cristã. E na concepção judaico-cristã, há, de facto, um discurso, uma narrativa da criação, que uns poderão considerar literal e outros poderão considerar simbólica. Não se esqueçam que
a Bíblia se interpreta com a Bíblia e noutras partes da Bíblia é dito, até neste caso por Moisés, que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E, portanto, quando é dito que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, podemos não estar a falar literalmente de 6 dias, tal como nós os concebemos, mas podemos estar a falar realmente de um tempo que é a nossa percepção, e há aqui uma narrativa que implica uma divisão dessa nossa percepção do tempo, mas que Deus é muito maior, transcende esta concepção de tempo e precede a sua criação. Isto é o que os cristãos e os judeus também creem. Mas que relevância tem isto para nós hoje, não é? Ora bem, é importantíssimo, porque as nossas bases deontológicas vão beber a estas raízes, ainda hoje. E, portanto, se nós cristãos concebemos um Deus, um Criador, um Senhor, que cria a sua obra ao longo de 6 dias, no final desses 6 dias, ou seja, no 7º dia, diz: está muito bom, eu olho para isto e está muito bom, que eu criei, é muito bom. E no 7º dia ele separa, ou seja, após a criação, após o trabalho, ele separa um tempo para descansar e na sua imensidão de amor nos transmite o exemplo. Realmente nós podemos receber esse amor de Deus que é sentido também no descanso e na confiança, porque efetivamente, nós agora vamos passar para outro texto. Este texto pertence ao Decálogo, ou seja, aos 10 mandamentos que Deus entregou ao povo de Israel através de Moisés. É dito: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Isto é um mandamento, portanto, para além de todos os outros mandamentos, amarás o Senhor teu Deus só o teu Deus, só o Senhor adorarás, não terás outros deuses diante de ti, não terás para ti imagens de escultura, etc. Não matarás, não adulterarás, etc. São os 10 mandamentos. Um dos mandamentos é este: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Ora, o sábado significa o 7º dia. No fundo, lembra-te de descansar depois do teu tempo de trabalho. Neste caso, lembra-te, separa um dia para... santificar significa separar. A palavra santo significa separado. Então, lembra-te deste dia de sábado para o santificar, para o separar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Ou seja, nós temos um Deus Criador que, após a sua criação, descansa e que quer que, à sua semelhança, o homem, após o seu trabalho, descanse e reserve um dia para descansar e adorar e estar em comunhão com Deus. Para além disso, há várias implicações aqui. Não só aquele que tem esta relação com o Criador o deve fazer, mas deve também garantir que as pessoas e os animais e portanto, tudo o que estiver na sua dependência, que também descanse ao fim do tempo de trabalho. Portanto, aqui no judaísmo, isto ainda hoje é levado de uma forma muito literal, que no cristianismo
na maior parte das denominações cristãs não temos, não praticamos desta forma, mas realmente era preconizado que não se fizesse nenhum tipo de atividade que representasse trabalho e todos aqueles que estivessem na dependência, nomeadamente os descendentes, os servos e até os animais, ou mesmo pessoas que estivessem na comunidade, que não pertencessem à comunidade, deveriam ter um garante de descanso. Portanto, no judaísmo, que é também a base do cristianismo, havia o sábado para descanso de Deus, do ser humano e dos animais, a libertação dos escravos ao fim de 6 anos, o ano sabático, que era o ano em que a terra descansava, ou seja, ao fim de 6 anos a terra devia descansar, não se deveria cultivar, e o jubileu, de 50 em 50 anos, também deveria ser garantido o descanso da terra, o que nos mostra valores bem diferentes daqueles que nos têm trazido à situação de esgotamento de recursos ecológicos no nosso planeta. Realmente, quando os valores são o tempo é dinheiro e temos de trabalhar o máximo, porque senão somos preguiçosos, e devemos trabalhar até ao limite, porque precisamos de produzir mais e precisamos de ganhar mais, e portanto não há tempo para dar descanso à terra e aos animais e dar descanso às pessoas, e elas devem sempre trabalhar mais. Então isto são valores bastante afastados daqueles que nós vemos aqui nas nossas raízes judaico-cristãs. Outro texto muito interessante, muito bonito, escrito pelo rei Salomão, o filho do rei Davi, que está em Eclesiastes capítulo 3, diz-nos assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Estamos quase a chegar ao fim. Queria apenas dizer acerca deste texto de Eclesiastes, este texto escrito pelo rei Salomão, que era um rei muito sábio, como sabemos. Toca aqui um aspecto importante relacionado com o tempo, que é a adequação. Ou seja, a flexibilidade e a adequação é importantíssima na nossa vida. E às vezes nós precipitamos-nos para generalizações, até mesmo de versículos bíblicos, por exemplo, tendemos a procurar a generalização. Mais uma vez, isto é a nossa forma de processar a realidade. Porque ao fazermos generalizações nós estamos a tentar organizar conhecimento e a prever situações e a controlar as coisas. No fundo é isso. Mas isto é também um esquema mental. E este texto alerta-nos, eu acho, para esta questão da adequação. O tempo não é igual para tudo. Há tempos em que o correto é fazer isto
e há tempos em que o correto é fazer exatamente o oposto. E é necessário percebermos o que é adequado e o que é que não é adequado, o que é oportuno e o que é inoportuno. Em relação até ao sábado, por exemplo, Jesus, sabemos, reinterpretou o sábado. E se no tempo de Jesus realmente a comunidade judaica estava muito centrada numa prática ritualizada, cheia de regras acerca do sábado e do guardar o sábado, Jesus veio e os seus discípulos colhem espigas e comem num dia de sábado, que foi considerado pelos fariseus e por outras pessoas da comunidade judaica uma grande violação dos mandamentos. Mas Jesus diz-nos que até do sábado Ele é Senhor, e que no descanso, ou no sábado, nesse dia que os judeus separavam conforme as indicações de Moisés, mais de um milénio antes, o mais importante não era a regra, mas o espírito da regra. E, portanto, o mais importante ali era o princípio do descanso e da adoração a Deus. Então, isto traz-nos hoje este valor ainda. O valor é, sim, uma espécie de esqueleto. Os valores são uma espécie de esqueleto que nos estrutura. E este valor é, portanto, válido e perdura no tempo para nos ajudar a perceber como podemos viver de uma forma que agrade a Deus, na nossa concepção cristã, obviamente. E, portanto, descansar é obrigatório. Por fim, não vos quero maçar mais, mas queria também fazer referência a um outro versículo que nos fala do tempo. Este versículo está no Salmo 90, também escrito por Moisés, e diz-nos: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. E creio que não há melhor forma de terminar do que com uma palavra desta fonte inesgotável de sabedoria que é a Bíblia. Gostaria de agradecer a todos a vossa atenção e estou disponível para responder a alguma questão que tenham. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Abigail Ribeiro, pela excelente exposição que nos trouxe, e gostaríamos então agora de abrir um tempo de questões que os nossos participantes tenham para colocar aqui à doutora Abigail Ribeiro. Poderão, se quiserem, fazê-lo verbalmente, basta ativarem o vosso microfone e colocarem as vossas questões. Olá, boa noite, o meu nome é Jorge Santos, estou a falar do Reino do Algarve e que, antes de mais, queria dar os parabéns pela doutora Abigail. Como eu costumo dizer, não faria melhor. E então eu queria fazer uma reflexão e uma pergunta. Uma reflexão, sem entrar aqui em questões doutrinárias, curiosamente só existem dias de 24 horas quando o Sol e a Lua foram criados, e foi no quarto dia. Era só um à parte. Não sei se já tinham reparado nisto, isto não é uma coisa que nós passamos a estudar todos os dias nas igrejas ou nas nossas comunidades. E a outra, porque havia muita coisa sobre o tempo, como disse bem a nossa oradora. De qualquer forma, eu gostava que se me podia ajudar aqui nesta concepção da valorização do tempo no trabalho.
porque parece que nós, desde da Revolução Industrial, parece que trabalhar era, quanto mais se trabalhava nas horas, mais era valorizado o homem. Quando, na verdade, hoje, e no mundo das novas tecnologias, do novo conceito de economia, o segredo não está no número de horas que se trabalha, mas na valorização que damos a cada hora. Isto é, eu posso ganhar numa hora o que ganhava ou outra pessoa pode ganhar em 20 horas, e então eu fiquei com mais tempo para ficar comigo, com a minha família, com os meus, e fazer outras coisas que eu gostaria. Se fosse possível, aqui uma reflexão, certamente também poderia ter falado nisto, de certeza, mas como estamos aqui entre empresários e profissionais liberais, penso que seria oportuno ouvir um bocadinho a sua opinião como profissional e como irmã em Cristo também. Muito bem. Então, muito obrigada pela sua intervenção. Relativamente a esta questão do trabalho e da extenuação e do esgotamento dos recursos, quer da terra, quer dos animais, do homem, ao serviço do trabalho, realmente esta é uma orientação que começou a haver a dada altura. Houve algum contributo eventual do protestantismo para isto, antes de chegarmos à Revolução Industrial, mas realmente parece-me que esta foi uma distorção dos valores e da rota, que começa numa raiz realmente em que Deus concebe um tempo de trabalho e um tempo de descanso, torna-o obrigatório para o seu povo, ou seja, o descanso é mesmo muito importante para Deus, e também isto tem a ver com a questão da confiança, ou seja, se eu retiro um tempo para descansar, então eu tenho de confiar que Deus me vai dar aquilo que eu necessito, mediante o meu trabalho dos outros dias. E, por outro lado, eu também estou até ir aí ao encontro de um outro mandamento, que é o não cobiçarás, no fundo, que é, eu não vou estar a almejar tudo e mais alguma coisa, eventualmente até o que o outro tem, alguém que é mais abastado do que eu, alguém que é mais produtivo do que eu, porque eu devo me ater àquilo que me foi dado, àquilo que eu tenho, àquilo que é meu. Por outro lado, realmente, a dada altura, com a Revolução Industrial começa a haver também não só a utilização, portanto, o recurso à tecnologia para aumentar a produtividade, o que foi durante muito tempo e ainda hoje é vantajosa em muitos aspectos, mas por outro lado houve também uma industrialização do homem, não é? E um trabalhar sem parar, e um apelo ao trabalhar sem parar e sem noção, sem respeito pelos limites, e realmente isto é um grande viés em relação à concepção inicial que nós vemos aqui portanto, na Torá e na Bíblia. No século XIX, a dada altura, a utilidade torna-se um dos ídolos desse século, e eu considero que não parou no século XIX, eu acho que ainda continua a ser um ídolo do nosso século, do século XXI. Nós ainda estamos fortemente influenciados por correntes de há mais de 200 anos, correntes filosóficas de há mais de 200 anos, e que às vezes nós nem percebemos muito bem, e nós, como pessoas do nosso tempo e pessoas da nossa época, acabamos por passar por osmose alguns destes princípios. Mas devemos estar atentos, sem dúvida, porque particularmente no que aos cristãos diz respeito,
aplicando estes valores que nós tivemos hoje aqui a falar, realmente nós devemos trabalhar e devemos gozar do produto do nosso trabalho, mas devemos também descansar e confiar que Deus, que o nosso êxito e a nossa produtividade não dependem apenas de nós, mas também é abençoada, é otimizada por Deus, se assim pudéssemos dizer. Não sei se isto responde à questão, mas é assim aquilo que me ocorre dizer. Obrigada, doutora Abigail Ribeiro. Gostaria então de dar a oportunidade a mais algum participante que queira colocar uma questão. Parece que fomos todos muito bem esclarecidos. Eu já estou aproveitando então a abertura que é dada, temos mais alguns minutos, aproveitem. Eu penso que a profissão e a especialidade da doutora Abigail é talvez das atividades que melhor capacidade de avaliação deste tema tem, não é? O tempo, sabemos que as disfunções na gestão na administração, eu gosto mais até da palavra administração, do tempo, da mordomia, são os maiores problemas mentais que criam, não é? Saúde mental, sabemos que está muito ligado a isso. E, de facto, eu gostava de saber, na experiência clínica e de vida que a Abigail Ribeiro tem, a questão do urgente e do importante, como é que nós, como cristãos, devemos selecionar as prioridades do que é urgente e do que é importante. E, efetivamente, o que é mais prioritário, na sua perspectiva? Por forma a eliminarmos o stress, não é? Que é o que nós todos sentimos no dia a dia. Então, relativamente ao que é urgente, no fundo isto remete-nos à questão da priorização, não é? Do estabelecimento de prioridades. Vocês empresários com certeza sabem muito mais do que eu acerca disto, mas eu enquanto médica, por exemplo, na minha profissão, e se estiver num atendimento urgente, também tenho de estabelecer as minhas prioridades e daí que haja nos serviços de urgência, por exemplo, formas de triagem, como a triagem de Manchester, etc., que nos ajudam a estabelecer aqueles que são os casos mais graves e que nós devemos ver primeiro, atender primeiro. De facto, essa é uma das dicas, daquelas dicas práticas acerca da gestão do tempo. Nós não devemos considerar as tarefas todas iguais, mas devemos realmente priorizá-las. Há tarefas que são mais importantes e se nós tivermos tendência para adiar, é conveniente que até comecemos por essa seja a primeira do dia. Também devemos jogar com a questão das nossas características. Por exemplo, eu, no meu caso individual, sou uma pessoa que está mais concentrada de tarde e à noite do que de manhã. E à partida, se eu tiver que fazer alguma atividade que seja mais exigente do ponto de vista intelectual, eu vou render muito mais de tarde e à noite do que de manhã, seguramente. Então, isso deve ser tido em conta na forma como eu vou abordar as tarefas, mas com certeza elas não são todas iguais e priorizar é importantíssimo, é uma forma de gerir, é uma forma de administrar. Eu achei interessante a referência que fez de Gênesis 1:31. É interessante, enfim, não tem tanto a ver com a questão do tempo, mas em 1:25, por volta do quarto dia, Deus diz, depois de criar os animais, que era bom, que tinha feito era bom. Mas depois de criar o homem, no versículo 27, no versículo 31 ele conclui que era muito bom. Quer dizer, depois de criar o homem e a mulher, de facto, é interessante como Deus aumentou o seu quilate de avaliação da sua obra depois de criar o homem e a mulher. Passou de bom para muito bom. É interessante. Uhum. E claro, agora estamos aqui nós a tentar gerir e otimizar o tempo, não é? Mas eu não queria monopolizar, tinha mais uma questão, mas façam favor, se houver mais...
Posso? Olá, Fernando. Olá. Eu só queria elaborar um pouco em cima desta última questão que se levantou, do urgente e do importante. Não sei se estão familiarizados com uma ferramenta que muitas vezes é apresentada nas formações, que é a matriz de Eisenhower, que faz um pouco, que divide a urgência e a importância em 4 quadrantes, portanto, em 2 eixos, e encontra 4 quadrantes, e ajuda-nos um pouco a gerir as situações com que nos debatemos no dia a dia. Portanto, tudo o que é muito urgente e o que é muito importante tem uma determinada atividade, neste caso é fazer, não é? O que não é urgente, o que não é importante, é para eliminar essa tarefa. Se é urgente, mas não é importante, eu não estou bem seguro, mas devemos delegar. E se é importante, mas não é urgente, devemos agendar. Eu creio que é assim qualquer coisa. Esta figura está disponível na internet, mas é uma maneira que nos ajuda. É assim mesmo, irmão, é assim mesmo. Mas é uma ferramenta que nos ajuda a gerir um pouco o nosso tempo e as questões que até são inesperadas no dia a dia, não é? E até a olhar um pouco de uma forma crítica para as nossas tarefas e, se calhar, até eliminar coisas que fazemos ou que nos são solicitadas, mas que não acrescentam valor, não é? Porque, se bem que se diz que tempo é dinheiro, e que há esse velho chavão, também temos que perceber que a gestão do recurso leva também a uma otimização do resultado. E, portanto, também devemos evitar ao máximo esse tempo perdido. Exatamente. Sim, há uma dimensão da questão do tempo que a nossa oradora não falou nela, não podia abordar a todos os ângulos, não é? Que é a questão da perspectiva da prioridade dos valores cristãos. Em Mateus 6,33, Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isto tem a ver com a organização do tempo, não é? E todas as restantes coisas vos serão acrescentadas. Mas, de uma maneira geral, até os cristãos não respeitam esta regra. O que é que isso significa? Que, se calhar, mais importante que ir correr para o escritório, se for empresário e tem a flexibilidade de gerir o seu tempo, é preocupar-se com o tempo com Deus, por exemplo. Com o tempo de oração, com a leitura de um devocional, ter 1 hora, meia hora para este efeito, não é? Grandes líderes sempre falaram do seu sucesso, líderes cristãos, precisamente porque preservavam de uma forma especial o seu tempo com Deus, à primeira hora da manhã. E muitos deles até diziam, como Moody, quando eu tenho muito que fazer, não estou 1 hora com Deus, estou 2 horas com Deus. Ou seja, arruma toda a parafernália das ocupações, de pagar a renda, de pagar isto, ir entregar uma proposta, e encosta isso tudo, comprime até no tempo, e se calhar até falha muitas coisas dessas. Mas ele tem um tempo de qualidade em meditação, em devoção, em reflexão, e depois, a propósito da urgência e da importância, quantas vezes os empresários, é um grande dilema, que desprezam a família, é só negócios, vendas, negócios, sempre a crescer, chegam a velhos e apercebem-se que perderam os filhos, perderam a mulher, perderam tudo e ficam sós. E depois dizem, mas que grande asneira. Aliás, o Sr. Nabeiro, que todos conhecemos do Delta, não sei se têm visto as suas entrevistas, ele diz, depois de uma carreira longa, ele diz que o grande erro que cometeu foi não dar prioridade à família, mas aos negócios. Portanto, geriu mal o tempo, não é? Mas parece que esses serviços, sobretudo para os jovens, pouco contam, porque nós vemos os jovens e nós que temos outras responsabilidades a nível das nossas comunidades, nós queremos envolvê-los com atividades que não tenham a ver com o venha-venha, não é? Com o ganhar dinheiro, e eles dizem, não, eu tenho que ir e fazer e correr, e tem horários de trabalho de 14 horas, 16 horas, e a gente pergunta, ok, para quê? Não é? Para quê? E depois torna-se um vício, não é? Aliás, era outra questão que eu tinha aqui para a doutora Abigail, que era a questão em que medida é que realmente estes vícios descontrolados
geram deficiências das hormonas, das dopaminas, das serotoninas, que eu não percebo nada disso, mas sei que há coisas que são sintetizadas pelo organismo e que perturbam a saúde mental decorrente exatamente destes aspectos descontrolados, não é? Da gestão e das prioridades do tempo. Sim, portanto, relativamente a esta questão, portanto, quando nós vivemos em condições que nos fazem, que nos levam ao limite, ou que nos levam para além do nosso limite, e especialmente se isto for prolongado no tempo, realmente são ativadas com muita frequência as hormonas do stress e são produzidos, é produzido cortisol, adrenalina, etc., que fazem com que nós estejamos tensos e preparados para a luta ou para a fuga. E ficamos hipervigilantes e ficamos realmente com o organismo preparado para lidar com esse stress. Mas à partida a resposta do stress é uma resposta que deve ser uma resposta aguda, não deve ser uma resposta crónica. Se nós estivermos expostos ao stress de uma forma prolongada, realmente começamos a desenvolver complicações a diversos níveis, não é? Diversos órgãos e sistemas, por exemplo, podemos começar a desenvolver elevados níveis de colesterol, triglicerídeos, podemos ficar hipertensos, podemos começar a desenvolver doenças cardiovasculares, doenças cerebrovasculares, doenças renais, etc., por aí fora. E a nível mental, porque está muito ligado, quer com o cérebro, mas há uma ressalva que eu quero fazer, que é: mente não é sinónimo de cérebro, ok? Nós podemos adoecer do cérebro e podemos também adoecer da nossa mente de uma forma direta e indireta, portanto, a esse nível nós podemos começar a desenvolver perturbações de ansiedade, perturbações depressivas, e muitas vezes os principais indiciadores desse tipo de problema até começa por ser o sono, a alteração do apetite, uma sensação constante de inquietação, dificuldade em relaxar, porque realmente todos os dias estão a ser produzidas substâncias pelo nosso organismo que nos ajudariam a lidar com o stress agudo. E nós não fomos concebidos para o stress crónico. Exatamente. É como se andássemos todos os dias a chamar os bombeiros para apagar incêndios todos os dias. É suposto termos um incêndio de vez em quando, pode acontecer acidentalmente, mas não é suposto vivermos todos os dias num contexto de incêndio. Queria também agradecer ao Fernando pelo que foi dito. Como eu digo, vocês teriam muito a ensinar-me e há muito que realmente eu desconheço e portanto eu venho-vos falar mais numa perspectiva filosófica e também numa perspectiva que tem a ver com a minha área de formação académica e profissional. Mas há um aspecto que eu gostaria que ficasse e que levassem hoje convosco, que tem a ver com esta questão da relatividade. É muito interessante ver como aquilo que Einstein veio dizer no século XX, nós tínhamos revelado em poesia de Moisés, poesia inspirada. Portanto, Deus inspirou estes homens a escreverem textos que realmente são fidedignos para nós e que podem revolucionar a forma como nós olhamos para o tempo e para a vida. Porque eu não sei que impacto é que isto tem em vocês, mas para mim isto é explosivo. Eu acho interessantíssimo olharmos para o tempo não como algo que existe,
mas como algo que é um instrumento da nossa mente para compreender a realidade. Eu acho que isso muda tudo. E também que Deus existe para além do tempo. Acho isto maravilhoso. E pode-nos ajudar a olhar quer para, por exemplo, a criação, a interpretar a criação de uma outra forma, pode-nos levar a olhar para as profecias de uma outra forma. Eu acho que isto é muito revolucionário. Eu queria só agradecer à Ana Paula Ferreira por ter colocado aí no link do chat a matriz da Eisenhower, se alguém tiver interesse. Obrigado, Paula, mais uma algarvia. Muito obrigada, também agradeço. Vamos então dar como concluído este tempo de questões e então eu agora passaria a palavra ao Cristóvão Pereira para fazer o encerramento. Exatamente. Deste webinar. Obrigado, Ana. Um obrigado muito especial à oradora, a doutora Abigail Ribeiro, com a sua calma e sua experiência. Foi muito tranquilizante a sua exposição, não criou stress, não é? Às vezes há vozes que nos põem nervosos, mas não é o caso da nossa médica psiquiatra que está entre nós. É muito bom a sua capacidade de passar mensagens, de facto, que são ouvidas, não é? Porque às vezes ouvimos muito, mas captamos pouco. Mas, de facto, foi excelente. Muito obrigado, mais uma vez, pela sua excelente participação e um bem-aja, de facto, pela sua prestimosa colaboração. Eu gostava, antes de passar a palavra, para terminar, ao meu colega da direção, tesoureiro, o Agostinho Teixeira, que vai terminar com uma palavra de oração. Gostava só de vos dizer que, dentro de um mês, teremos mais um webinar, no caso, sobre um tema também muito interessante, que tem a ver com a questão da Bíblia, o coach e a Bíblia, a função de coach, e tem a ver com as questões de limitações, semelhanças e obstáculos à problemática do coach. Há vários entendimentos. Vai ser a oradora, está entre nós, Cristina Moura Rebelo, e é uma mulher com um grande currículo também, e experiência profissional. Portanto, vai ser seguramente muito interessante. Vai ser lá para o dia 27 de outubro. Também para vos dizer e lembrar que no dia 14 e 15 a ASPEC e o GBU estarão numa conferência em conjunto pela primeira vez em Portugal. Vai ser um grande momento entre os jovens estudantes das nossas universidades e os homens e as mulheres já no terreno com alguns anos de experiência, e vai ser uma mistura de sangue novo com sangue mais experiente, e vai ser muito bom em Água de Medeiros. E ainda estão abertas as inscrições. Quem quiser pode, e será um gosto estarem connosco. Também no interim, neste período, durante o mês de outubro, teremos quinzenalmente os pequenos almoços em encontros no Hotel Holiday Inn de Gaia. Foi o último, em Gaia foi anteontem, ou ontem, salvo erro, e em Lisboa, no Holiday Inn de Porto Salvo, é uma vez por mês, é na segunda terça-feira de cada mês. É um encontro entre profissionais e empresários, e é excelente levarmos um convidado ou uma convidada, mas tem que ser daqueles que sabem gerir o tempo, não têm stress e que efetivamente sabem ceder, porque é muito difícil, encontrar pessoas. É uma questão cultural. Nos Estados Unidos é muito frequente qualquer empresário ou profissional que tenha o seu tempo disponível, ou tenha a chamada isenção de horário de trabalho, dizer assim: não, amanhã não vou estar no escritório, eu hoje vou estar com uns amigos e vou beber um café, um chá, e vou estar ali 1h30 tranquilamente a falar do que eu quiser. Mas em Portugal é difícil. Não posso, muito difícil, tenho que estar. Pronto, a gente sabe. Mas, enfim, é a nossa função desafiar, e felizmente temos sempre um grupo alargado de pessoas. É fabuloso, é uma experiência magnífica, em que procuramos ter um enfoque da visão cristocêntrica, da visão da Bíblia, não é? Que sabemos que é uma visão milenar e que é de grande valor acrescentado para as nossas vidas.
E daqui normalmente resultam pessoas que querem estudar mais a Bíblia, pessoas das nossas relações, e aí temos os nossos grupos alfa, que é uma plataforma online, que é usada até por toda a comunidade cristã mundial, católicos e não católicos. É um conjunto de 12 lições que são normalmente coordenados pelo Agostinho Teixeira, que vai terminar dentro de alguns instantes. E finalmente, para vos dizer que vamos ter 3 jantares de celebração do Natal, serão naturalmente em dezembro, serão à noite, com orador convidado, com um tempo musical, é um tempo para os casais se encontrarem, se for caso disso também trazerem os filhos, não tem problema. Um no Porto, um jantar de Natal em 13 de dezembro, penso que é assim, não é, Diogo? Em Lisboa, no dia 9 de dezembro, e no Algarve, em Olhão, ainda não temos data, mas o Jorge Santos vai-nos indicar brevemente, ele está aqui connosco, vai ser um prazer, porque vai ser o primeiro jantar de Natal, há muitos anos, no Algarve, esta parte. Posto isto, só tenho mais uma vez que agradecer a todos a vossa importante atenção e estamos muito contentes pela boa receptividade que o tema teve e, mais uma vez, um bem-aja a Abigail Ribeiro pela sua disponibilidade e excelente apresentação. Que Deus a abençoe ricamente. Passo a palavra, então, ao Agostinho Teixeira para terminar. Ok. Também agradeço a Abigail e a todos os participantes neste webinar e vamos então agradecer a Deus Pai. No nome de Jesus queremos agradecer este tempo de meditação neste tema da gestão do tempo. Sabemos todos nós, temos consciência das dificuldades que temos com ele e precisamos da tua graça, da tua capacitação para nos ajudar a gerir melhor o nosso tempo. Senhor, ajuda-nos a organizar o nosso tempo de maneira que nós possamos torná-lo mais frutífero e mais saudável, com mais descanso e também com o nosso tempo também para a família, Pai. Abençoa, Senhor, cada um das pessoas que aqui estão a participar neste webinar, com a tua graça, com a tua paz, com o teu amor e com uma noite bem descansada. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado a todos. Obrigada. Uma boa noite. Uma boa noite. Boa noite tranquila e de paz. Obrigado.